Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Essas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor que se comunica conosco. Eu quero oferecer esta pregação ao nosso maravilhoso, belíssimo, amado, santo, catedrático. Eu não tenho palavras para qualificar este homem, o sumo pontífice, o Papa Bento XVI, que amanhã aniversaria. Essa palma está chucra demais para o Santo Padre. O Papa merece mais, ele merece mais. Queridos, o que eu quero dizer com que escute o que o Espírito diz à igreja, é porque o momento que nós passamos de ataques contra a igreja, luta interior e exterior, dentro e fora da igreja, urge para que os pregadores, os profetas, os reis, sacerdotes da igreja falem sobre a verdade da fé. E eu quero deixar bem claro para vocês que esse tempo de dor que a igreja passa é uma profecia antiguíssima, e nós precisamos estar atentos a essas verdades para não desanimar, principalmente atento com a vida de oração, porque o livro do Provérbios 28:5 diz: os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. E nós vamos entender através da visão de um santo chamado Dom Bosco, que num determinado dia da vida dele, sonhou que dentro de um mar enorme, ele viu uma barca enorme também, e essa barca caminhava por sobre o mar, navegava por sobre o mar, e num dado momento do sonho de Dom Bosco, o mar ficou furioso, e começou a bater contra esta barca, e começou a feri-la, começou a arrancar cascos dela, a água começou a entrar dentro da barca, ela começou a ficar enfraquecida, começou a quase que submergir, e veio as ventanias, trevas espessas sobre essa barca, e quando ela estava por sucumbir, ela ficou ereta, firme, e o que sustentava esta barca apareceu no sonho de Dom Bosco. De um dos lados estava o Santíssimo Senhor Jesus Cristo no ostensório, como nós acabamos de adorá-lo aqui há pouco tempo. Embaixo estava escrito assim: salvação dos que creem. Do outro lado estava a imagem da Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, embaixo escrito: auxiliadora dos cristãos. E no leme, guiando a igreja, o sumo pontífice, a pessoa do Santo Padre, o Papa. Dom Bosco volta do sonho, o seu amigo Espírito Santo o dá a interpretação da visão. O mar é o mundo, a barca é a igreja que caminha sobre o mundo. O mar enfurecido são as potências do inferno que vêm contra a igreja católica. Perseguições, heresias, cismas, falta de santidade dos seus membros dentro da própria igreja, corrupções, calúnias, levante de todas as ordens de Satanás e os seus anjos contra a igreja. E nesta época mais colossal que o inferno se levantar contra a igreja, como estamos vendo agora, o sustento da igreja será a vida eucarística, a piedade e a devoção verdadeira com a Virgem Maria, e o respeito e a obediência ao sumo pontífice, o Santo Padre. Caríssimos, se tem uma verdade que eu creio piamente no meu coração, é a verdade que a igreja católica é fundada por Jesus Cristo, e essa verdade vem do Evangelho. Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus está na Cesareia de Filipe com seus discípulos e pergunta: no dizer do povo, quem dizem que eu sou?
os discípulos do Senhor, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Todos erraram. Jesus olha para outros discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre o primeiro, olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja que é essa, católico? A igreja católica apostólica romana, e ela tem um fundador, é Jesus Cristo, e ele funda a igreja e não dá autorização para ninguém fundar outra igreja. E a palavra de Deus mais para frente diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25: marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Percebam aqui, Cristo amou a igreja, e como eu disse na pregação da manhã, amor não é ociosidade, amor é entrega. Jesus purificou a igreja na cruz do Calvário, pelo sangue e pela água, e diz o texto: Cristo amou a igreja. E esta afirmação de Paulo me deixa fazer uma pergunta para você, católico, que está aqui e no Brasil. Católico, você ama a tua igreja? Santo Agostinho diz uma frase: nós só conhecemos aquilo que amamos. 17% dos católicos da Alemanha abandonaram a igreja, e eu fiquei com dó, porque eu falei: não ama a igreja, não sabe o que é a igreja. Nós devemos amar a igreja de uma maneira belíssima, e nós vamos entender o porquê. E não foram poucos santos que amaram a igreja. Santa Catarina de Sena, belíssima doutora da igreja, dizia: se morro, morro de amor pela igreja. Poeta Paul Claudel: seja louvada para sempre esta grande mãe majestosa, sobre cruz de joelhos eu tenho aprendido tudo. São José Maria Escrivá, ao que ele dizia: eu amo a igreja com toda a minha alma. Confidenciava ele no período de sua vida: queimei a minha juventude, a minha maturidade e a minha velhice para servi-la. Não digo com pena, já que voltaria 1000 vezes a fazê-la. E outro testemunho belíssimo de amor à igreja: não te separes da igreja. Nada é mais forte do que a igreja. A tua esperança é a igreja. A tua salvação é a igreja. O teu refúgio é a igreja. É mais alta que o céu, é mais longa do que a terra, nunca envelhece e o seu vigor é eterno. Diz São João Crisóstomo. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros muitos hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios. Isso é doutrina satânica. Igreja santa, como dizia o teólogo do Vaticano II, Karl Rahner, de homens pecadores. Quem é pecador na igreja? É eu e você, somos nós, mas a igreja não. Paulo diz em 2 Timóteo 4:3 que chegaria um tempo, irmãos, que não suportaria essa doutrina da salvação. E muitas vezes, até em ambientes católicos, de pessoas que não obedecem o sumo pontífice, você fala essas coisas, você é taxado de louco, você é taxado de retrógrado, se você segue e obedece o Papa, pelo amor de Deus, né? Eu fiz um curso de teologia, que eu aprendi nesse curso de teologia, de uma professora, que
os 10 mandamentos não foram dados por Deus para Moisés. Moisés fez uma cirurgia no cérebro, e que era um homem muito inteligente, e para ser acessível para nós, uma linguagem de entendimento, diz que Deus deu o mandamento para Moisés, mas que Deus não se comunica dessa maneira com as pessoas. Mas foi Moisés que era muito inteligente. Essas coisas que nós estamos saturados de escutar, que o demônio não existe, e o Papa Paulo VI diz que quem nega a existência do demônio sai do âmbito eclesial, e vão entrando nessas cisâneas, e vão inoculando esses pensamentos em nós, para ficarmos marcados pela mentira. A igreja é santa. E aqui, uma homilia belíssima, que o Frei Raniero Cantalamessa pregou ao Papa. Ele diz assim: talvez alegues, mas então e a incoerência da igreja? Pregador do Papa. E os escândalos de até alguns papas. Se assim falas, é porque raciocinas humanamente, como homem carnal, e não consegues aceitar que Deus manifesta o seu poder e o seu amor por meio da fraqueza. Não logrando alcançar a inocência por ti mesmo, tu o exiges da igreja. Ao passo que Deus determinou manifestar a própria glória e onipotência precisamente por meio desta terrível fraqueza e imperfeição dos homens, sem excluir os homens da igreja. E como eles plasmou a sua esposa, que é maravilhosa, exatamente porque exalta a sua misericórdia, o Filho de Deus veio a este mundo, e como um bom marceneiro que se tornara na escola de José, juntou os pedaços de tábuas mais escangalhados e bichados que encontrou, e com eles construiu o barco que enfrenta o mar faz 2000 anos. Esses pedaços escangalhados sou eu e você, filhos da igreja. Somos nós os pecadores da igreja, mas a igreja não. Mas a igreja está enrugada, a igreja está velha, dizem os inimigos da igreja. Ó dó. A conspiração por trás para acabar com a igreja é tão colossal, que nós nunca entenderemos o propósito do inferno para vir contra a igreja. Cadê que acaba com ela? Aí, um reformador protestante chegou para o homem e fez essa pergunta: aonde os reformadores que lhe censurava a permanência na igreja católica, não obstante a sua corrupção? Erasmo de Roterdã respondeu um dia: falou, como você pode ficar na igreja católica? Olha quanta miséria dentro da igreja, olha quanto pecado. Como se o cara que contestou isso fosse puritano, santo, imaculado, sem falha. Como você consegue ficar na igreja? Tem tantos pecados dentro da igreja. Olha a resposta dele: eu tolero esta igreja, esperando que melhore, já que também ela é forçada a suportar-me à espera de que eu melhore. Queridos, nós devemos amar a igreja por uma razão particular, e vocês vão entender. O Papa Bento XVI lançou a encíclica A Esperança da Salvação, maravilhosa, porque tem ideologias que têm ensinado o homem a pelejar para ter sucesso aqui, a querer revolucionar aqui. E você já deve ter escutado em muitos lugares: o maior bem que nós temos é a vida. E parece que soa correto, mas não é. O Papa Bento XVI veio frisando: o maior bem que nós temos não é essa vida, é a vida eterna. E quase não se fala mais disso. Parece que os novíssimos foi roubado do vocabulário dos pregadores. Vida eterna, eu fui numa diocese do Brasil e perguntei ao povo: quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo levantou a mão. Eu falei para o povo: como é o céu? Ninguém falou nada. O que você já leu sobre o céu? Ninguém falou nada. Como é o céu? Quantas pregações você já estudou sobre o céu? Silêncio absoluto. Eu falei: como você quer ir para lá se você nem sabe como que é? E a igreja católica vai nos dar salvação. Mas Anderson, a Bíblia Sagrada não diz no livro de Romanos: se confessares que Jesus Cristo é o Senhor com teus lábios, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Maravilhosa morte redentora do Senhor, que salvou-nos pelo poder da cruz. Mas escutem aqui, católicos: Jesus salva
por meio da igreja. Provem, é para já. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 846, que inicia: fora da igreja não há salvação. Como entender esta afirmação? Eu quero que você saia daqui com uma alegria profunda na sua alma de ser católico, porque os demônios do inferno têm conjurado contra a igreja e quer arrebatar os filhos da igreja. Se você não for uma pessoa fortíssima de convicção, não aguentará suportar o que está por vir. E ele diz aqui: fora da igreja não há salvação. E o catecismo nos explica como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, o Concílio Ecumênico Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Escutou isso, gente? Necessária. E continua: o único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, no qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta. Agora que vem uma parte que nós temos que ter vigilância absoluta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela ou entrar ou nela perseverar. Um dia eu meditava e tinha júbilo no meu coração por essa verdade. Eu falei: Senhor, será que tantas pessoas dão glórias e louvores a Ti por esse mistério? Porque a salvação é algo tão importante. Paulo, quando pregava aos filipenses, em Filipenses 2,12, o que ele dizia para o povo? Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. 1 Coríntios 19: se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Jesus disse em João 14,2: na casa do meu Pai há muita morada. Gente, esse negócio de eternidade é uma coisa muito séria. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiástico 7,40: em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecará. Gente, o inferno é horrível. Jesus pregou sobre o inferno 15 vezes, não para botar medo no povo, mas para testificar que existe, e que a morte dele na cruz foi para nos livrar de lá. Só que há uma diferença entre redenção oferecida e redenção aproveitada. Cristo deu-se, a salvação está para nós, agora compete a nós seguirmos o caminho da salvação. Como ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho que é ensinado pelo Cristo, quem nos ensina é a igreja. Olha que beleza a tradição da igreja. A nossa igreja não nasceu ontem por um pseudo fundador. Quando o discípulo de Napoleão Bonaparte chegou a ele e disse: Napoleão, você tem que fundar uma religião. Nossa, o Napoleão é poderoso, o Napoleão é um colosso, ele é o maior homem do nosso tempo. Os fundadores, os seguidores idolatravam e queria que ele fundasse uma religião. E Napoleão falou: olha, caríssimo, para fundar uma religião precisa de duas coisas. A primeira eu não quero e a segunda eu não posso. E o discípulo estarrecido falou: o que você não pode? Você pode tudo, funda uma religião. Ou me diga, o que você não quer e não pode? Napoleão respondeu para ele: para fundar uma religião, a primeira coisa tem que morrer numa cruz, e a segunda, ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele é o fundador da tua igreja. Este sim pode fundar uma igreja. Em todas as igrejas católicas do Brasil, onde você entrar numa igreja, numa capela, você tem a graça maior que nenhuma outra pessoa tem. Você pode, você, escuta aqui, e que está em casa, adorar o fundador da tua igreja. E nós temos que perseverar na fé católica. Nós temos que amar esta mãe. Hoje em dia nós vemos que há uma superficialidade na fé. Livros que estouram hoje são livros de autoajuda. Doutrina quase não se procura.
Você vai conversar com alguns católicos, se tem uma ignorância absurda acerca da patrística, dos santos padres, dos ensinamentos da igreja. Quando tem um debate de fé, fica aquele silêncio ocioso, omisso, não porque não tem autoridade para falar e coragem, muitas vezes porque não conhece a igreja. Desde quando eu tive meu processo de conversão, eu gastei mais de 8 mil reais comprando livro para estudar sobre a igreja. E um dia desse eu pregava no estado do Brasil, e disse que na minha meditação pessoal eu fiz uma pergunta a mim mesmo: Anderson, o que você seria se você não fosse católico? E eu respondi para mim mesmo, o jovem mais triste do mundo, porque a maior alegria da minha alma é ser católico. Eu amo a igreja católica, eu não sei viver sem a igreja, eu dependo da igreja. Queridos, devemos amar a igreja com toda a nossa alma. Lembro-me de um dia que eu recebi um e-mail em que tinha jovens da Argentina que ficou sabendo de uma passeata das feministas, queriam pichar a igreja, queriam degladiar contra a igreja, queriam querer queimar a igreja. E esses jovens descobriram dessa passeata e foram lá para defender a igreja católica, e fizeram uma corrente humana em volta da igreja, ficaram rezando o rosário. As feministas, que são a favor do aborto, foram lá, começaram a cuspir nesses jovens, começaram a avançar para cima desses jovens, gritar contra eles. E nisso, esses jovens ficaram como corrente humana, rezando o rosário, e os que tomaram cusparada na cara, baixaram a cabeça, ficaram firmes e mostraram o seu amor pela igreja. Quando eu vi aquilo no vídeo na internet, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu quero ser como esses jovens, eu quero dar vida pela igreja. Jesus escuta a nossa oração. Um pouco tempo depois, eu estava indo para o centro encontrar com uma amiga da nossa comunidade. Ela me liga no celular da nossa missão: está tendo uma passeata feminista a favor do aborto, e estão ofendendo a igreja, o Papa, a Eucaristia, a Virgem Maria. E sabendo pela igreja católica a gravidade do aborto, entramos no meio daquela passeata. Eu cheguei para ela antes e perguntei, falei: você está pronta para dar vida pelo evangelho, para morrer por Jesus? Ela falou: estou. Eu falei: então tira o brinco, que vai ser a primeira coisa que podem puxar. Eu falei: se morrer, chega no céu e é recepcionado, se não, a gente testemunha a fé. Entramos no meio daquela passeata, abri a Bíblia, João 10:10. O Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Começamos a pregar contra o aborto, dizendo: por favor, gente, Jesus é vida, vamos dar direito às crianças para nascerem. Juntou um monte de gente em cima da gente, queriam nos espancar, não bateram na gente porque estava sendo filmado, por causa dos policiais. E quando nós estávamos indo embora, eu estava com um documento do cardeal Ratzinger, escrito na época, Dominus Jesus, que ele diz uma coisa belíssima para mim e para você: somente na igreja católica está a plenitude da verdade. Somente na igreja católica, somente, documento da igreja. As outras igrejas têm centelhas de verdade, e o que está lá que é verdade é da igreja, pela misericórdia da igreja, e pelas missas que são celebradas na igreja, e pela doutrina da igreja. Saiba disso, o que tem de verdade. Quando eu estou andando pela rua, falando sobre esse documento com o coração em chamas de amor pela igreja, levanta um homem, começa a xingar a igreja de tudo menos de santa, e vem e começa a me agredir fisicamente. Naquele dia eu falei: Senhor, tem que estar pronto para dar a vida pela igreja e saber o ódio que o inferno tem da igreja. E olha aqui que belíssimo o que diz Santa Teresinha: o espírito das cruzadas inflama-se dentro de mim, morreria com prazer sobre o campo de batalha defendendo a igreja. Está precisando com urgência levantar os católicos que são apologetas. Que precisamos defender a igreja, amar a igreja, se consumir pela igreja. E o tempo difícil que a igreja passa, eu vou te responder aonde está falando sobre isso. Parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Você está escutando o que o Catecismo está dizendo, gente? Você está vendo a seriedade com que está sendo falado isso aqui?
Antes da segunda vinda de Jesus, do advento, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Lembra de Jesus, Lucas capítulo 18, versículo 8? Quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé sobre a face da terra? Ele pergunta e não dá resposta. E ele continua dizendo aqui: a perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sobre a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias. Esse não é o grito da humanidade hoje? Não quero servir ao Senhor? O homem não tem se colocado no lugar de Deus? E o que Satanás quer fazer? Tirar dos católicos o amor pela igreja. Jovens universitários que me escutam, se vocês não estudarem e não rezarem muito, não suportarão. E quantos me disseram, se você entrar na faculdade vai ser perigoso, que você vai perder a sua fé. Quanto mais os professores ultrajam a igreja, mais a minha fé fortalece, mais eu amo a igreja, mais eu quero me consumir pela igreja. Perder fé nada, quem tem fé não perde, aumenta. Aumenta. E esta igreja católica está passando por esse tempo de provação, e os inimigos da igreja gritam: vamos acabar com a igreja. Eu quero trazer esperança e consolo para o seu coração católico. 1 Macabeus 2,61 já diz: recordai-vos que de geração em geração todos os que confiam no Senhor não desfalecem. Agora eu vou levar a Bíblia para vocês. E diz assim: não receis as ameaças do pecador, porque se a sua glória chega à lama e aos vermes, não tenha medo da ameaça contra a igreja, eles irão para a lama. Isso é profecia. E a tua profecia, Anderson, para o Brasil é em cima da palavra de Jesus. Não acabará, porque a nossa igreja não vem daqui, ela veio do céu, é sustentada por Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós veremos a ruína dos nossos inimigos. Se Davi diz no Salmo 97: caiu mil à minha esquerda e 10 mil à minha direita, eu não seria atingido. Se no Salmo 117:10 ele diz assim: ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Se 1 João 4,4 fala: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, quanto mais a igreja esposa de Cristo. E aqui continua, palavras de profecia, de consolo para nós. Porque saibam, o cardeal Ratzinger já dizia: a igreja católica vai ser uma comunidade de primeiros cristãos, vai voltar a ser pouco, grão de mostarda, vai reduzir, você vai entender por quê. E vamos ser pouco, como vamos fazer para vencer? 1 Macabeus 3,19: porque a força no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Esta gente vem contra nós com insolência e orgulho, para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos, não os demais. Quer mais uma palavra de consolação? Isaías 45:5: eu sou o Senhor Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. E você questione Deus, não virá intervir sobre a sua igreja? Santo Agostinho já dizia: se não fosse a misericórdia de Deus, o demônio já tinha matado todos os homens da face da terra. A igreja só fica de pé pela misericórdia do Senhor. Agora é você que tem que lutar dentro dela para suportar os açoites do inferno. E diante dessas dificuldades, o que eu tenho que fazer como católico? O que fez o povo macabeu? 1 Macabeus 3,43: disseram uns aos outros: levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e por nossa religião. E esta igreja é guiada pelo Santo Padre, o Papa. São Francisco de Sales diz: a igreja, Jesus e o Papa são um só. Na época de Napoleão, ele catou os bispos da igreja católica e quis mudar coisas dentro da igreja. Os bispos quietos não falavam nada.
Napoleão ficou enfurecido, e quando ele viu que os bispos não faziam nada, ele açoitou um bispo no meio, e o mais ancião dos anciãos levantou a mão, e Napoleão falou: diga. Ele falou: Napoleão, não dá para você mudar nada dentro da igreja, porque a igreja sem o Papa não é igreja. O sumo pontífice, tenho para mim que é um dos homens mais odiados pelo mundo, está sendo perseguido, porque através da retidão de Bento XVI, ele tem se oposto ao projeto de luxúria do mundo, ao projeto de poder, ao projeto de ganância. Ele tem lutado contra o inferno amparado pelo Cristo, com todas as potências da alma dele. E não temam com o que a mídia fala sobre o Papa. Não deixe o demônio inocular no seu coração raiva contra o Santo Padre. Isso não é de Deus. Nós temos que amar o Papa. Quando ele veio para o Brasil, que nós fomos no Pacaembu vê-lo, quando aquele homem cruzou a porta do Pacaembu no Papa Móvel, eu fui tomado por uma comoção de lágrimas tão grande. Eu queria tanto dar um beijo na face do Papa, porque eu queria beijar o rosto da igreja. Eu falei: Senhor, nós aqui, católico pequeno, sangrando para dar vida pela igreja, diante de nós está o representante da igreja do mundo inteiro. A igreja católica é una, ela tem um guia. E São Jerônimo dizia: a fé romana é inacessível ao erro. O Papa não erra sobre fé e sobre moral. Não é qualquer iluminado que fala uma coisa aqui, uma coisa ali. Quantas denominações protestantes que tem uma doutrina diferente da outra? A nossa igreja, ela é una. Você sabe o que é isso? Mas eu leio escritos dentro da igreja que discordam do Papa, teólogos que são contra a igreja, que não são seguidores da fidelidade à Santa Sé, que não amam a igreja, é para deturpar. Isso é o que Jesus explicou na parábola do joio e do trigo. Mas vós tendes lido os documentos papais? Nós católicos temos estudado o catecismo, as exortações apostólicas. Nós precisamos estar com o Santo Padre, nós precisamos estar com os sacerdotes. Pelo amor de Deus, que maravilha das maravilhas adorar a Eucaristia. E eu já agradeço por ter um sacerdote aqui no altar, porque isso me dá mais ânimo para falar. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo aqui no altar, né? Mateus capítulo 26, versículo 26: tomai e comei, isto é meu corpo. A graça de Jesus de termos a Eucaristia. Santo Agostinho se assombrava: Jesus, vós estáis louco de dizer: tomai o meu corpo e bebei do meu sangue. Isso que você adorou, que é Jesus, aqui hoje, só é permitido pelas mãos sacerdotais, que é o útero da Virgem Maria. E já dizia São João Maria Vianney: do que adianta você ganhar um baú cheio de joias, de ouros e de preciosidades, se você não tiver a chave para abrir? E do que adianta ter a paixão de Cristo, se não tem o sacerdote para atualizar? Agora Paulo diz que cada aborto cometido, um demônio sai do inferno para tentar a vida dos padres. E sabe o que ela diz? Que o sopro de um demônio desse é mais forte, é tão forte que seria suficiente para acabar com uma cidade. E nós muitas vezes mantemos a língua infeccionada pelo inferno, descemos a linha no padre, no clero e não rezamos. Nós precisamos rezar pelos nossos sacerdotes. E sacerdotes, aqui eu quero me comunicar com vocês: coragem na vossa missão sacerdotal. O Curadar dizia: depois de ter um sacerdote é tudo, a sua dignidade é extrema sobre a face da terra. Somente vocês podem nos dar o corpo de Jesus, padres católicos, quando nós estamos detonados pelo pecado, fatigados, fracos. Onde que vem a esperança? O confessionário. Somente o padre pode lavar a nossa alma com o sangue de Jesus do confessionário. Você pensa de Satanás estar feliz com os sacerdotes? O demônio quer levar as almas ao inferno. Quando São João Maria Vianney chegou na cidade de Ars, a paróquia vazia, ele começou a fazer a adoração das 2 da madrugada em diante. No meio do caminho ele perguntou: como eu faço para chegar a Ars? O jovem disse: não há nada para se fazer em Ars. Ele disse: então significa que temos que fazer tudo lá. Adorava a Jesus. O plano pastoral daquele padre deu certo. Sacerdotes, olha que lindo isso. Vocês conhecem, mas eu amo falar sobre o sacerdócio católico. Adorava das 2, celebrava a missa às 8, ação de graça, e todo dia o Santíssimo Sacramento e a adoração à santidade começou a puxar almas para a paróquia. Pregação profética gerou arrependimento, arrependimento confessionário, começou a confessar a cidade de Ars.
os cabaré, os prostíbulos que tinha foram fechados tudo, o adultério acabou na cidade, os bailes acabaram, prostituição acabaram, não tinha heresia, a igreja católica era soberana, Jesus na Eucaristia reinava, a Virgem Maria reinava naquela cidade. E um dia o demônio chega e coloca o cura-darço na parede e diz: eu te odeio, somente este ano você roubou 80 mil almas da minha mão. Se tivesse 3 sacerdotes como você, o meu reino estaria acabado. Entendeu? Igreja católica e sacerdotes que me assistem, por que tanta raiva do demônio contra vós? O que seria da igreja católica sem o sacerdócio? Bom, eu disse aqui que o demônio quer acabar com a igreja. O Papa na Eclésia da Eucaristia, João Paulo II nos ensina: a igreja vive da Eucaristia, belíssimo. E se não tiver o sacerdote, cadê o corpo de Cristo? Acaba. E se não tem corpo de Cristo, como a igreja vai subsistir? Pode um católico assistir programas imorais, novelas? Que nível de catolicidade que é esse? Eu falei de salvação aqui. Santo Antônio Maria Claret nos ensina: para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Vamos aproveitar esse tempo de purificação da igreja, e como diz em Gênesis 50:20, tirar o mal de um bem. Mas nós só podemos fazer algo através da oração. Santo Tomás de Aquino diz: o que não se consegue pela oração de um, se consegue pela oração de montes. Eu ardo de desejo no meu coração que levante o exército para rezar pelos padres, porque eu prego pela consciência limpa. Padre, eu rezo por vocês todos os dias, todo dia eu rezo pelos padres. Vamos aplaudir o sacerdote. Vem cá, padre. Vem cá, figura sacerdotal. Vem cá ficar perto de mim um pouco aqui, padre. Dá licença, pode aplaudir. É um padre católico que está entrando aqui. Vem cá, padre. Prazer, Anderson. Essas mãos aqui, só ela pode trazer Jesus para nós. Só ela. Nós não temos noção do que é ser um sacerdote católico. Se você já enfrenta uma fúria contra o inferno, você imagina o que é um padre. Quando São Francisco de Assis fazia as suas pregações, ele dizia: se eu tiver diante de mim um anjo, e até citava o arcanjo Miguel, o poderoso, e um sacerdote, eu beijaria primeiro a mão de um sacerdote, depois a mão do anjo, porque o que o anjo adora, o padre me traz. Só essa mão aqui, ó. Aplauda com força, católico. Só essas mãos. O Padre Pio, quando via alguns sacerdotes, ele ia correndo de trás e dava um beijo na mão do padre, escondido, brincando, para mostrar reverência. Quando Santo Ambrósio terminou de celebrar uma missa, uma mulher chegou de cadeira de roda e beijou a mão de Santo Ambrósio. Imediatamente ela levantou. A mão do padre não é uma mão qualquer. Quem compara? Pode aplaudir. Quem compara e fala: leigo é a mesma coisa que padre na igreja? É mentira! Mentira! Eles têm uma dignidade muito maior do que a nossa. E sejamos humildes para entender isso. É mentira colocar o leigo, isso é mentira de teólogos libertadores. O leigo não tem a mesma autoridade que o padre, ele não tem a mesma glória de Deus diante do que o padre. Nossa Senhora em Medjugorje diz que a bênção do Padre Pacheco é mais importante do que a bênção dela, porque a bênção do Padre é sacerdotal, ele abençoa na pessoa de Jesus. Você sabia que a glória de um padre no céu é mais alta do que a glória da Virgem Maria? E ela está interessadíssima que isso acontece, porque eles são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Eles são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Nós precisamos rezar pelos padres, muito. E diante desse sofrimento da igreja, que muitos têm abandonado a igreja, no auge da perseguição do Padre Pio, chegaram para ele: olha, Padre Pio, o clero está se levantando contra o senhor, tantas coisas, por que o senhor não se levanta e não brada dentro da igreja? Ele olhou para a pessoa com aquela cara dele santa, mansa, e respondeu: não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja.
Nós precisamos da igreja. E novamente eu respondo aquela frase que eu disse, de Santo Agostinho: os vossos aplausos são como as folhas de uma árvore, mas o que de vós se espera não são folhas, mas sim frutos. Padre, fica aqui do meu lado, que eu só quero encerrar, para os católicos entenderem mais ainda esse tempo que passa a igreja. Olha o que dizia São José Maria Escrivá: o vendaval da perseguição é bom. Escute aqui: o que é que se perde? Não se perde o que se está perdido. Quando não se arranca a árvore pela raiz, e a árvore da igreja, não há vento nem furacão que a possa arrancar, apenas caem os ramos secos, e esses, bom é que caiam. Deus está fazendo a purificação na igreja. Quem não for católico vai cair fora, mas quem estiver dentro, o Espírito vai trazer força para perseverar, e nós veremos a glória da igreja. Nós veremos a glória da igreja. Aplauda de pé a igreja, aplauda de pé isso, a igreja, o Papa, o sacerdócio católico, a Virgem Maria, que é mãe dos sacerdotes, que quer nos trazer a salvação. Todo padre de santidade, de oração, de entrega é profundamente mariano. São Maximiliano Kolbe, todos os santos são obra da Virgem Maria. Assim que eu cheguei aqui, imediatamente eu senti no meu coração a força do Espírito me dizendo para que eu viesse a dizer para vocês: o Espírito Santo está derramando a sua graça, e daqui do nosso meio não são alguns, todos o Senhor está dando a graça pela força do Espírito, para que nós sejamos defensores da igreja. Está nascendo defensores da igreja. Aqui está se levantando homens e mulheres que irão defender a igreja, e o Espírito dará todas as condições para que você defenda a igreja de Deus com o seu testemunho de vida. Amém. Então, mãos à obra. Força nessa palma e vamos aplaudir a igreja católica, apostólica, romana de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é a nossa força, a nossa vitória. Que nosso testemunho vença, que a nossa santidade apresse o Senhor.